Oi, Léo, boa noite. Isabel, já chamei ela. Opa. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a Isabel. Vamos ver se agora vai dar certo. Então, pessoal, enquanto a gente vai começando aqui, tô aguardando a Isabel entrar. Oi, Isabel. Oi, agora acho que deu, né? Deu, Tudo aham. bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho, Larissa. Tudo bem por aqui, tudo bem. Nosso Léo já tá ali, né? O Alex também tá acompanhando. Bom, vamos bater um papo bem gostoso hoje. Sim, vamos praticar um pouquinho do Meg, né? Mesmo que virtualmente hoje. Sim, sim. Daí, Larissa, tudo certo com você? Tudo, tudo. Acho que Conta aí vamos. pro pessoal no que tu tá na expectativa aí para a próxima semana, quem que vai chegar? Pois é, né? Vai chegar um herdeiro aí semana que vem. Essas horas já estamos com ele nos braços. Coisa boa, coisa boa. Acho que o Vitor Hugo vai trazer muita alegria para a tua família e a gente está todo mundo na expectativa para que ele, né, traga venha com muita saúde e traga muita alegria para vocês. Obrigada, Isabel. Sei que é de coração isso. Estamos todos na expectativa. Sim, sim, sim. Aham. Todo mundo, né? Sim. Acho que vamos começar então, né? Aí o pessoal. Sim. Tá Obrigada entrando? pelo Sim, sim. reconhecimento do trabalho aqui no Oeste, né? Hoje vamos falar um pouquinho do MEG para nossos contatos daqui, né? Disseminar. Sim. A gente vai falar para todo o estado, isso sim. O Léo está nos É, acompanhando diretamente de Floripa. A Leda também entrou aí. Obrigada por estar com a gente, bem importante. isso aí, vamos lá então? Sim, podemos começar. Uhum, uhum. Então, boa noite oficialmente ao pessoal aí que está nos acompanhando e sejam todos bem-vindos a essa live que a gente preparou com tanto carinho para disseminar e falar um pouquinho do MEG na prática, né? A gente escolheu esse título, não foi por acaso, né, Isabel? Logo eles vão entender. Sim, sim, bem importante. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão desse movimento tão importante que a gente precisa ter em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil. Eu acho que a gente desmistificar um pouquinho, colocar um pouquinho de como que ele funciona, ajuda as pessoas que estão nos vendo a perceber que é uma coisa muito simples, que não é um bicho de sete cabeças. É E a gente verdade. que já está há muito tempo, né, Larissa, nesse movimento e que já está participando do Excelência, a gente fica muito feliz porque nós aprendemos muito e a gente mudou muito com tudo isso, com todo esse aprendizado, então a gente quer levar isso também para as outras pessoas, para as organizações e fazer o nosso estado um estado de excelência, é isso que a gente quer. Carimbar, sim, bem forte o estado de excelência para toda Santa Catarina. É verdade. Então, antes de começar oficialmente, a gente quer deixar claro que
Nós vamos fazer um bate-papo, então não vai ser perguntas e respostas, né, Isa? A gente vai Sim. procurar trocar, debater, responder as perguntas que surgirem aqui, né? Mas a ideia é um bate-papo. Então, acho que antes de falar do Excelência, porque ambas estamos no mesmo movimento, né, Isa? Acho que você Uhum. mesmo se apresenta, né? Sim, sim. Então, eu sou Isabel Cristina Trierweiler Machado. Todo mundo me conhece por Isabel Machado, mas é Isabel Cristina Trierweiler Machado. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Erechim, moro em Chapecó há muito tempo. Tenho uma trajetória profissional na área de gestão, né? E também sou professora. Não vou assim falar muito da minha trajetória profissional, mas eu tive durante 27 anos uma experiência numa das maiores cooperativas do Brasil, a Aurora Alimentos. Tenho muito orgulho e muita gratidão por ter vivido lá. Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o movimento, já ouvia falar muito, porque eu também trabalhei em outra agroindústria e eles também trabalhavam muitas ferramentas de gestão, e lá que eu conheci, tive a oportunidade. Hoje eu sou vice-presidente da região oeste do Excelência SC. Tenho muito orgulho de fazer parte de todo esse trabalho. Dizer assim para quem está nos vendo que a gente todos nós somos voluntários. As pessoas que estão à frente do movimento, o Léo que está aí nos vendo, toda a diretoria, todas as pessoas, elas são voluntárias. E a gente tem, assim, os consultores, que a nossa colega aqui depois vai se apresentar, a Larissa, também vou pedir para ela se apresentar. Ela é consultora aqui na região oeste. E qual que é o meu papel aqui? Qual que é o papel dos VPs que tem? A gente tem vários VPs em todo o estado de Santa Catarina. É propagar esse movimento de excelência. Então, aqui em Chapecó, a gente tem o núcleo de excelência de gestão na Associação Comercial e Industrial de Chapecó. E a gente sente muito orgulho de fazer parte de todo esse movimento, porque qual que é o principal propósito do Excelência? É levar a excelência para as organizações. Então, nós estamos fazendo esse movimento aqui na região oeste e estamos compartilhando com os nossos colegas de outras regiões para fazer realmente o nosso estado um estado de excelência. Então, hoje eu estou no movimento como vice-presidente, já estava na gestão da Carol e agora estamos na gestão, então, do nosso amigo Leandro, e aí a gente está com ele, aí com toda a diretoria, fazendo esse movimento da excelência aqui na nossa região e no nosso estado. Então, tenho muito orgulho de participar de todo esse movimento. E agora também vou pedir para ti, Larissa, se apresentar um pouquinho, já falei, mas poderia também falar um pouco. Legal. Então, eu sou Larissa Somenzari Heider, né? Já que estamos nos apresentando. Também não sou natural daqui, mas nos encontramos aqui em Chapecó, né, Isabel? Quis o destino assim. Sim. E atualmente, então, eu atuo como instrutora do movimento, né, da Excelência SC. Nessa minha função, a gente aplica o MEG por meio dos programas de excelência, né, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de organização. O Léo está aqui, foi uma das pessoas bem importantes em levar o MEG para os sindicatos, né, que fez uma diferença bem bacana. E também sou voluntária do modelo porque faço algumas avaliações do Prêmio Catarinense da Excelência, né, que é uma atuação totalmente voluntária e em prol do movimento, né? Além disso, a gente defende muito o movimento, fala do movimento, onde a gente vai, como forma de disseminar. Afinal de contas, ele existe justamente para aumentar a competitividade das nossas empresas. E aí a gente precisa fazer parte disso, né? Divulgando. Sim, com certeza.
Uhum. Isso aí, Larissa, eu acho que o principal propósito do movimento, do Excelência SC, é justamente fazer isso, né? Tornar as nossas empresas melhores, as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e fazer com que elas tenham resultado na gestão, né? O resultado que todas as empresas precisam desse resultado para se manter fortes e crescerem e fazer, então, o nosso Estado ser mais forte, mais consolidado, e o Excelência ele tem esse propósito, esse de levar então essa excelência na gestão a fim de buscar resultados. E quando a gente falou do prêmio, tu falou do prêmio catarinense de excelência, eu gostaria até de falar que o movimento ele trabalha 3 pilares, que é a promoção, que é isso que a gente está fazendo, o aprimoramento e também o reconhecimento das organizações, então, através do Prêmio Catarinense de Excelência, que agora, há pouco tempo atrás, há poucos dias, a gente teve o treinamento dos avaliadores, que são pessoas voluntárias, como a Larissa, que vão, então, estar trabalhando nas empresas para buscar, então, avaliar essas organizações e buscar os gaps dentro das organizações para elas melhorarem, então, o seu processo de gestão. E é um processo bem bacana, né, Isabel? Porque não basta ter a excelência, né? As empresas podem se beneficiar dessa gestão de excelência, inclusive perante seus concorrentes, né? E o prêmio ele chancela, digamos assim, a empresa como empresa de excelência, né? Então, sim, é justamente por isso que um dos pilares do Excelência é, no caso, esse reconhecimento para dar essa chancela para a empresa dizer assim, olha, eu ganhei o Prêmio Catarinense de Excelência. Por quê? Porque eu atingi um patamar de excelência, claro que daí tem os pontos, se a gente fosse falar dos pontos, né, que tem 125, 250, 500, a gente precisaria só uma live para isso, mas daí a gente deixa para um outro momento. Mas é bem legal a gente trazer isso, porque eu acho que o Prêmio Catarinense de Excelência, ele traz, assim, uma visão da organização, que é o que o MEG traz, que é uma metodologia para facilitar que as empresas se olhem muito, né, mais a fundo mesmo. Então, acho bem importante a gente trazer essa questão do Prêmio Catarinense de Excelência também. É legal, e o mais bacana do modelo, né? Falando um pouquinho, já apresentamos aí o Excelência como movimento, né, a nível estadual, para divulgar, então, esse MEG, né? E o que seria o MEG, então, né, Isabel? Ele é a ferramenta que a gente utiliza, né, para fazer a análise das empresas. E a gente tem vários tipos de empresas que se beneficiam desse modelo, né? Desde um produtor rural até grandes organizações aí, como a Celulose Irani, Engie, por aí vai, né? Mas, Isabel, por onde que as empresas começam, então, a aderir ao movimento, enfim, por onde começar? Então, eu acho que a primeira coisa é, assim, conhecer um pouquinho mais o Excelência. Hoje a gente tem um site, dá para entrar lá no site, porque o Excelência, ele usa as ferramentas da FNQ, né, que é a Fundação Nacional da Qualidade, e todas as ferramentas que o Excelência utiliza, elas são da Fundação Nacional da Qualidade. Então, o propósito, né, no caso, é fazer com que as empresas fiquem cada vez melhores. E como começar? Né? Então, conhecer o Excelência, ver quais são os pontos que a gente pode estar fazendo. Eu acho que a gente poderia dizer assim, que começa por um diagnóstico dentro de uma organização. Não sei se pode ser assim, Larissa. Pode ser de um diagnóstico? O que tu acha? Eu acho que é o melhor começo, né? Sim. Então, por que eu acho que o diagnóstico é extremamente importante? Vou até dar um exemplo, assim, de repente pode ser até um exemplo meio bobo, meio choco, mas eu acho que é bem legal a gente trazer exemplos assim para as pessoas entenderem. Eu, Isabel, estou com dor de barriga, né? Eu estou com uma tremenda dor de barriga, eu preciso ir no médico. E aí eu chego no médico e o médico olha para mim e diz, olha, vamos te dar um remedinho, né, para tua dor de barriga.
mas de repente aquela dor, ela persiste, persiste, eu volto no médico lá e o médico vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer uma série de exames em mim e para tentar detectar onde está a minha dor, para poder, então, achar o remédio para aquela minha dor. E eu acho que esse diagnóstico ele é importante justamente por causa disso, porque você consegue enxergar a tua organização. Você olha ela no fundo, lá dentro mesmo, e a partir desse olhar, dessa profundidade que o MEG traz para dentro dessa análise, que você vai analisar toda a tua gestão, você consegue observar, de repente, alguns gargalos que você tem dentro da tua gestão que precisam ser fortalecidos. E a partir do momento que você fortalece esse problema que você tem lá, que você faz esse diagnóstico, que você consegue observar ele, você trabalha as ferramentas de excelência. Aí sim, aí você vai conseguir, digamos assim, ó, tratar realmente a ferida, que nem o médico fez a receita para mim, ele prescreveu, eu voltei para casa, continuei doente, tive que voltar. Só através de um exame, de um diagnóstico que ele conseguiu, então, ver qual foi o meu problema. Então, eu acho muito importante isso, porque às vezes as empresas acham, eu vou pegar uma ferramenta e vou aplicar aqui na minha empresa, mas não é. O MEG, ele é uma metodologia. Ele é uma metodologia que ele está para ser utilizada pelas organizações. Mas cada organização tem uma estrutura, então ela tem que adequar. Por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico antes, porque às vezes você pode tentar tratar uma ferida que não é aquela, que é outra. Eu acho que é mais ou menos assim que deve funcionar, pelo diagnóstico dentro da organização. E eu concordo com a Isabel e boa noite para o Leandro, nosso presidente entrou. Sim, nosso presidente, que legal. Nosso colega instrutor, o Helmut também. Sim. Eu concordo com a Isabel porque assim, o que acontece às vezes? Eu tenho minha empresa lá de um tamanho X e aí converso com um colega que tem uma empresa do tamanho Y. E não só pelo tamanho, né, mas a maturidade que tem de gestão. E aí ele me receita uma ferramenta, né, como se fosse pedir para a vizinha, usando o exemplo da Isabel, o mesmo remédio que ela tomou. E aí eu tento colocar em prática na minha organização e não vai funcionar, porque não é a minha realidade, né? E aí eu vou falar assim, tá, mas aquela ferramenta não adianta, aquilo lá que o cara falou não funciona, mas não funciona para mim, porque eu estou em outro patamar, digamos assim. E o diagnóstico, né, a Isabel deu uma pincelada já nos níveis, ele além de nos mostrar as dores propriamente dito da minha gestão, ele vai me colocar num nível, né? Suas dores são essas num nível tal. Então, para você, as melhores ferramentas podem ser práticas nesse sentido, né? Que é o que o relatório desse diagnóstico vai contar. Como se fosse o laudo do médico, né, Isabel? Isso aí, eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que pegou, como tu colocou, aquela coisa lá que deu certo lá, vou fazer. Não é. É diferente de uma organização para outra, é uma metodologia, mas é uma metodologia que tem que ser trabalhada, adequada, até para não frustrar as pessoas, porque o MEG, ele não é um certificado, ele é um modelo de excelência. E ele sendo um modelo de excelência, você olhou para ele, ele vai servir como modelo para te implantar dentro da tua organização, mas você vai ter que ver o quê? As particularidades da tua organização, e para isso você precisa entender onde que está o problema dentro da tua organização. Eu acho que a gente fecha muito bem essa resposta, porque a gente consegue dizer para as pessoas assim, ó, que ele pode sim e vai fazer a diferença para quem souber usar ele corretamente. A gente tem muitas organizações, se a gente fosse falar, e é uma coisa que é usada há muitos anos, por muitas instituições que hoje são reconhecidas mundialmente, e isso é uma ferramenta que traz resultado significativo para as organizações.
Isso é muito legal. E o MEG, ele não é prescritivo, né? Então, é um modelo mesmo. Ele vai falar, ó, tua lacuna é essa. Agora, como você vai sanar? Aí é o MEG Sim, na prática, né, Isabel? é E agora, verdade. como eu trato, né, essas lacunas? O que que eu Aham, preciso ter aham. no meu dia a dia, então, para que essa excelência exista? Porque acontece de muita empresa praticar excelência e não saber que pratica excelência. E o Sim, diagnóstico vai sim. falar isso, né? Vai colocar a Uhum. empresa num patamar já de excelência. Então, é muito legal começar por ali. Mas e E é aí, legal Isabel? até tu trazer, Larissa, eu acho que essa reflexão, assim, ó, porque às vezes as organizações, elas não sabem que estão usando a ferramenta, elas não sabem que elas já estão num patamar mais alto, que elas já são, podem ser, assim, referência para outras organizações. Então, eu acho bem importante a gente também trazer isso, porque eu acho que hoje, se a gente quer uma Santa Catarina melhor, um país melhor, a gente tem que fazer essas trocas. E eu acho que quando você vai bem e você consegue fazer esse diagnóstico e ver naquilo que você é bom e poder ensinar as outras pessoas, isso é muito valoroso. Isso tem assim, e a gente aprende muito quando a gente ensina. Então, eu acho que é legal fazer esse diagnóstico justamente por causa disso, porque você consegue, de repente, ver naquilo que você é bom e até ensinar outras pessoas. Eu acho que isso também é muito bom. Quiser que sim, só trazer, porque eu acho que é importante a gente trazer essas reflexões, que às vezes a gente não se percebe disso no dia a dia, né? E falando isso de aprender e levar o conhecimento, eu costumo dizer sempre, né, em qualquer treinamento que a gente faz, implantação do modelo nas organizações, que a gente aprende de verdade o que é o modelo quando a gente tem a oportunidade de ir em outra empresa fazer esse diagnóstico. É verdade. Uhum, Então, uhum, além de ser um conhecimento para eu aplicar na minha própria organização, eu poder visitar outra organização, como você falou, né, uhum. que já é referência, então é muito legal, né? E aí, feito esse diagnóstico, então, é gerado um relatório, né, como se fosse aí um laudo É do a MEG receita do médico. para as organizações. E aí começa as práticas de excelência, né, Isabel? E Sim, aí a sim. gente pode começar a dar alguns exemplos, né, de práticas de excelência para exemplificar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos Sim, assistir sim. daqui para Aham. frente. Tá, mas o que que eu tenho que fazer então, né, para me adequar a esse modelo, para, digamos assim, receber esse reconhecimento, alcançar uma pontuação mínima, né? Uhum. Uhum. Ah, é bem, eu acho assim, ó, né? Aqui em Chapecó a gente tem então o núcleo, quem pode participar até para conhecer quais são os fundamentos, e eu acho que é participar desse movimento, é realmente conhecer quais são as ferramentas, fazer os cursos que a gente tem, né? Que são os cursos para as capacitações, e a gente tem várias ferramentas dentro da excelência que podem ajudar as organizações a desvendarem então esse movimento que tem como principal propósito fazer isso. E aí você vai enxergar a tua organização como um todo, porque o MEG, ele, digamos assim, ele meio que abraça a empresa, porque ele tem 8 fundamentos e são fundamentos extremamente importantes, né, que vão falar desde o processo de liderança transformadora, adaptabilidade, vai falar sobre orientação por processos, vai falar sobre inovação, aprendizado. Então, eu acho que daí você consegue olhar a tua organização e realmente perceber os gaps que você tem e fazer essas melhorias, Larissa. Oh, o Léo está É, dizendo aí que é um MBA, viu? Que chique. é, e é mesmo, porque a gente conhece práticas das mais complexas até as mais simples,
e consegue aplicar e replicar, né? Então Sim. é muito conhecimento. Só para dar um exemplo, assim, é muito legal, ano passado eu pude participar do PCE, que é o Prêmio Catarinense de Excelência, e eu fui acompanhando um produtor integrado da Cooper Itaipu de Pinhalzinho, que é o seu Verlan, querido, a gente fala até hoje, assim, ele é uma pessoa maravilhosa. E ele usou as ferramentas do MEG, ele colocou na prática tudo, ele participou então do PCE, onde ele teve o diagnóstico da organização, primeiro ele se avaliou, depois veio o avaliador para ver como é que estava a propriedade dele, e ele mostrou o passo a passo, sabe? Então, tu veja um produtor aqui de Saudades, que tem uma propriedade pequena, não é uma propriedade grande, mas que ele usa as ferramentas dos fundamentos do MEG e ele consegue fazer com que a propriedade dele dê resultado, ele consegue trabalhar a inclusão dele com a participação dele com todos os públicos, se inserir na comunidade, consegue tirar férias, ou seja, o Meg organizou a vida dele. E ele hoje dá aula, né? Ele fala assim com muita naturalidade e ele diz o quanto foi importante passar por esse processo do diagnóstico, passar por esse processo de avaliação, passar por esse processo de crescimento dele se enxergar como um produtor, mas um produtor empresário, não mais como um colono, como uma pessoa que de repente tinha que ficar lá paradinho na propriedade dele só produzindo. Não, ele tem que participar do movimento da sociedade. E é isso que o MEG proporciona para as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes. É um exemplo bem legal, assim, me lembrei agora de seu Verla. E outros tantos que participaram do projeto, via Aurora, via Sistema Cooperativo. E é muito legal falar de um produtor, porque eu acho que a prática do modelo está lá com ele, né? Porque é uma aplicação do MEG de maneira bem simples, a gente teve a oportunidade de ouvir ele, né? Nada complicado, né? E que dá o resultado que muitas vezes uma grande empresa tem. Porque o modelo é o mesmo, os fundamentos são os mesmos, né, Isabel? Apenas a forma de fazer a prática é que cada um faz conforme a sua necessidade. Né? E assim, falando do produtor, é legal porque tem um exemplo de uma empresa rural, né? E a gente tem também sindicatos, que são organizações que usam o modelo e já tem o reconhecimento. Temos o CIMEC daqui de Chapecó e tantos outros modelos de organização, sejam elas públicas, privadas, cooperativas, empresário rural, né? E por aí vai. Então, ele é prático mesmo, né, Isabel? Sim. E eu acho que é tão legal, assim, porque a partir do momento que a organização ela começa a usar os fundamentos do MEG, que ela começa a entender o processo de gestão, que ela consegue olhar bem para a sua organização, ela enfrenta qualquer dificuldade, porque ela sabe o caminho, ela sabe aonde que ela quer chegar. Ela só vai ter que usar um pouquinho de um dos fundamentos do MEG, que é a adaptabilidade, então, né? Fazer com que a sua organização consiga passar, de repente, por aquela dificuldade, por aquele momento difícil que está passando a sociedade. Enfim, eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso, porque é uma metodologia, é um método que vai vir e vai te ajudar a enxergar os teus gargalos e a buscar as melhores soluções. O caminho você sabe, todo empresário sabe o caminho, mas muitas vezes ele não consegue olhar o todo. Então, eu acho que o MEG ele consegue dar essa visão, né? Pensamento sistêmico, que é outro fundamento da pessoa olhar, então, a organização como um todo. Eu acho que isso que é muito bacana. Olhar a própria organização como tudo que está ao seu redor, né? A sociedade. Sim. Até me lembrei agora de uma fala do seu Verla, quando ele agora ele dá palestra, né? Ele ia dar depoimento, então um dia que ele veio falar, e ele disse que nunca tinha percebido o quanto era importante para a família dele o momento de descanso, da viagem, e até isso ele conseguiu organizar usando
né? Os fundamentos, ele conseguiu perceber o quanto é importante para ele esse momento de lazer com a família, o quanto é importante ele ter os filhos preparados para assumir a propriedade dele. Então, acho que isso que é o grande valor que a gente tem aí nessa metodologia que é o MEG. É verdade, né? E a gente pode ver muitas ações práticas disso, né? Vamos falar um Sim. pouquinho, Isabel, sobre alguns exemplos de ações para o pessoal Podemos também, falar, podemos falar. Uhum. Sim, né? sim, bem legal. Uhum. O que você tem de exemplo, Isabel, para compartilhar com nós, de práticas de excelência? Uhum. A gente pode usar, assim, por exemplo, eu posso falar da área da comunicação, que é uma área que eu adoro, assim, que eu tenho assim, muita afinidade, que eu trabalhei durante muito tempo na Aurora e continuo trabalhando hoje, né? Eu acho que é extremamente importante a questão da comunicação, e vou dar assim, um exemplo bem legal, assim, usando tipo uma metáfora, mas eu acho que é bem importante a gente trazer para as pessoas ver como é simples. Por exemplo, dentro da comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, muitas vezes a empresa, a organização, ela pensa na comunicação para um público. E na realidade, olhando dentro da metodologia que o MEG traz, ele abre para todos os stakeholders, para todos os públicos da organização. E aí você vai ter que entender que você vai ter que trabalhar bem com o teu colaborador, com o teu empregado, enfim, funcionário, como a organização chama. Você vai ter que trabalhar com o teu fornecedor. Muitas vezes a organização esquece do fornecedor, com o teu cliente, com a tua comunidade, com o governo, enfim, com todos os públicos que vão, de alguma forma, serem afetados pela tua organização. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, não, a organização, vou dar um exemplo aqui, um lojista, né? Teve um lojista, por exemplo, ele chama um consultor lá para trabalhar a questão da comunicação e da estratégia de marketing da sua empresa. Ele vai lá, o cara bota tudo lindo, maravilhoso, luz, vitrine maravilhosa, cabides maravilhosos, roupas maravilhosas, linda, tudo perfeito. Abriu a loja e ninguém compra. Comunicou legal, expandiu legal o negócio dele, botou um visual bonito, criou uma marca muito bonita, uma marca assim que tinha uma representatividade muito grande. Mas esqueceu de preparar as pessoas, de treinar as pessoas. E aí as pessoas não sabiam atender e não sabiam vender. Eu estou assim usando um exemplo que me veio agora aqui na cabeça. Mas eu acho que é um exemplo simples, mas para a gente ver que você precisa entrar na veia, vamos chamar assim, né? Dentro da comunicação. Você precisa olhar ela como um todo, e você precisa enxergar esses outros componentes que fazem a tua organização e trabalhar a melhoria nesses outros componentes também. Então, depois que eles fazem o treinamento para todas as pessoas, aí a organização começa, então, a vender bem, né? Então, não adianta você só ter aquela comunicação visual, você tem que ter a comunicação nas pessoas, nos processos, na liderança, né? Você tem que comunicar com a comunidade, você tem que comunicar com todos os públicos que vão interagir com a tua organização. Não sei se eu expliquei certo, às vezes a gente fala demais, perde um pouco, mas acho que é mais ou menos isso, né? É exatamente isso. E o exemplo que tu deu, digamos que ele tem o MEG em tudo já, né? Sim. Primeiro, né? Qual que é o meu processo? Vamos seguir então o MEG dando exemplos nesse exemplo que tu começou, né? Como é que eu vou treinar essas pessoas se eu nem sei o processo que eu quero ter como padrão de atendimento? E aí só o visual. E aí vem lá o fundamento dos processos, né? Então, tá, mas como eu vou atender? Quais são os processos que precisam acontecer para que toda aquela comunicação que eu coloquei na marca seja percebida e experimentada pelo meu cliente, né? Então, aí vem a cadeia de valor, né? O meu produto, ele vai ser entregue como, abordagem,
E aí volta para a comunicação, como você falou, de treinar essas pessoas, né? E isso faz parte do modelo, lá no fundamento do compromisso com as partes interessadas, né? Como é que eu preparo as pessoas para as suas funções? O que elas precisam saber, né? Sim. E aí a gente já amarra com o planejamento estratégico, porque quais serão minhas metas? Né? Se eu não estou vendendo, por que eu não estou vendendo? Que ações eu vou fazer? Então, esse fundamento da comunicação com as partes interessadas, né, Isabel? Ele amarra a empresa de tal forma, quando ela tem excelência, claro, né? Onde tudo vai passar pelas partes interessadas, né? Todo o meu processo, a comunicação, o preparo. A gente tem também um requisito aí dentro do modelo, que é o código de ética, que eu acho que pode ser comentado aqui também, né? Sim, eu acho que o código de ética, Larissa, ele é extremamente importante para qualquer organização, porque ele é um instrumento que digamos assim, ó, mostra a conduta da organização, onde a organização, como que a organização se porta com determinadas situações. E eu acho que o código de conduta, e aí a gente entra dentro da comunicação também, eu volto lá para o viés da comunicação. Não adianta eu criar um código de conduta bonitinho, lindo e maravilhoso e deixar dentro da gaveta. Ou pendurado, assim, que nem os livros aqui. Aqui a gente tem que ler também, né? Não adianta só ter o livro na estante. É mais ou menos assim, né? Então, ele cria a conduta, né? E aí ele vai fazer a divulgação desse código de ética. Ele vai trabalhar com que as pessoas, vai mostrar para as pessoas que estão, com os stakeholders, com os públicos de interesse da organização, qual é a conduta que a gente quer para o nosso funcionário, para o nosso fornecedor, para todas as pessoas que estão envolvidas. Como que eu vou me portar com o meu cliente? Como que eu vou me portar com a sociedade a qual eu estou inserida? Então, o código de ética ele é extremamente importante para a organização. Até a Márcia está dizendo aqui que deveria ser obrigatório. Deveria mesmo, Márcia, ser obrigatório. Só que assim, ó, ele precisa ser obrigatório, mas ele precisa também ser, como é que a gente diz, externalizado para as pessoas, porque não adianta eu ter o código de ética e conduta dentro da gaveta, eu tenho que mostrar ele para os meus fornecedores, eu tenho que chamar a minha comunidade e discutir com a minha comunidade. A gente tem essas condutas, eu acho que as empresas elas têm que ser exemplo para a sociedade, exemplo para os políticos. Né? Mas ela tem que ser exemplo, ela tem que mostrar, entendeu? Porque não adianta tu ter bonitinho aqui na missão e visão, valores, não adianta ter bonitinho lá no quadro, lindo e maravilhoso. Tu tem que comunicar isso para as pessoas, tu precisa comunicar para os funcionários, tu precisa comunicar para os fornecedores, para todas as pessoas, qual é a tua missão, quais são teus valores, as pessoas precisam entender o que é aquele valor, por que aquela empresa tem aquele valor. E o código de ética é a mesma coisa, ele é uma ferramenta para mostrar a linha, né, a filosofia da empresa. Mas se ele não for externalizado, se ele não for discutido com as pessoas, ele não vai ter o seu alcance. Até o Edson disse aqui que, vamos ver o que ele falou, vamos ver se eu consigo baixar aqui. Ele coloca aqui que as pessoas precisam viver no dia a dia o código de ética. É isso mesmo, Edson, as pessoas precisam viver. Não é só estar bonitinho, a mesma coisa eu digo para missão, visão, valores, as pessoas precisam viver. Eu, enquanto funcionária, enquanto empregada, eu preciso entender que aquele valor que é a cooperação tem que estar no dia a dia, no meu ambiente de trabalho. Ele tem que fazer parte, não é só lá na parede bonito. E o legal, né, Isabel, dessas práticas que a gente está falando, e tu deu um exemplo muito legal da missão, visão, o código de ética, que são práticas que a empresa tem que ter, né, e que não devem ficar na gaveta. E aí, eu gosto muito de falar também do fundamento da liderança transformadora, porque também, além dele não poder ficar na gaveta, ele tem que ser praticado por todas as pessoas, né? Desde o líder até a
a pessoa que fica, digamos assim, mais abaixo num Uhum, organograma, né? uhum, Que talvez não seja essa a fala correta. Mas a importância do líder na prática dessas condutas, na uhum. prática, né, da missão, da visão, como isso pode ser tão importante para uma organização, né? A prática disso pelo líder, né? Eu acho que a liderança digamos assim, ó, é o exemplo da organização, né? Então ele tem assim, digamos, aquela vestimenta do líder, mas principalmente ele tem que ser o exemplo para as pessoas. E quando a gente fala de exemplo, isso é muito forte quando a gente for pensar, né? Porque ele tem que não adianta só ele falar, ele tem que fazer. E aí, às vezes, é nesse fazer que as pessoas pecam. Então, tem que ter muito cuidado, porque a liderança transformadora, ela fala muito disso, né? De você realmente transformar as pessoas e a tua organização pelo teu exemplo. Então, a gente pode até agora citar aqui vários exemplos, eu não vou citar nenhum, mas a gente poderia usar vários exemplos de empresas do nosso estado, do nosso país, que a liderança, as pessoas olham para elas assim, não, eu quero ser igual a essa pessoa porque essa pessoa me inspira. Então a liderança transformadora ela tem que ser inspiração também. Acho que é bem importante e eles têm que saber, não adianta o líder, por exemplo, não saber e não externalizar e não conversar com seus liderados sobre o código de ética, sobre a missão, a visão. Então tem que partir dele esse movimento também para fazer com que as outras pessoas vejam o que é importante. Quando eu trabalhava na cooperativa, eu me lembro que a gente tinha a revista, que era a revista Solte a Voz, eu acho que ainda tem hoje, e eu dizia para os liderados assim, gente, peguem a revista e vamos ler, porque é exemplo, sabe? É que nem um pai dizer para um filho, ai, não passa o sinal vermelho, e na hora de passar, o pai passa o sinal vermelho. Não adianta, a liderança transformadora é mais ou menos isso. É um pai para os seus liderados, então você precisa fazer a coisa certa. E é muito legal essa visão do líder, porque você falou, fez uma fala antes, que o MEG ele abraça a organização inteira. E o líder está no meio desse abraço. Quando não é Sim, ele que está sim. abraçando, né? É verdade, né, Larissa? Aham, aham, É muito legal isso. E a gente vê assim, até o Leandro fez um comentário que as empresas que usam o MEG têm mais chance de ser exemplo, né? O aham, quanto é importante os líderes das organizações estarem cientes do modelo na hora de colocar em prática, né? Eu aham. já tive situações assim, né, nas minhas avaliações como voluntária, de chegar numa organização e não ser tão legal, porque o líder falou assim: ah, eu quero ganhar o prêmio, e delegou para Uhum, alguém implantar as práticas. O que aconteceu? As práticas não foram práticas. uhum, Aí, quando a uhum, gente conversa com a direção, né, que faz parte de uma das etapas do prêmio, a direção não sabe o que é excelência, não uhum, sabe o que é uhum. o líder, ser o líder transformador, não sabe o porquê de ter um código de ética, né? Aí a gente faz algumas perguntas estratégicas e a gente descobre que o MEG não está na prática, né? Que É. essa organização ela tem a missão, a visão, os valores lá na parede, porque alguém colocou lá porque o avaliador ia olhar. Sim, Não é está na. verdade. E aí, no Uhum, final da avaliação, a gente tem uma prática de conversar com algumas pessoas da equipe, de todos os níveis hierárquicos e de todos os tempos de casa. E aí, nessa situação, por exemplo, a gente descobre que realmente não estava na prática, porque estava uhum, tudo uhum. muito bonitinho, muito evidente, mas o líder não sabia, ele não comunicou, né, Isabel?
os seus, Sim, sim. Uhum. Seus públicos de interesse. né? Tem que sempre comunicar. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que a coisa dentro de uma organização ela precisa fluir. E para ela fluir, a liderança é a base. Digamos assim, a liderança ela tem esse papel de estar comunicando para as pessoas e trazendo as pessoas junto. Porque daí eu acho que a coisa acontece. Por que muitas empresas estão num patamar muitas vezes mais elevado do que outras que têm o mesmo segmento? Muitas vezes a gente olha por causa do papel da liderança lá dentro, do modelo que eles estão utilizando lá dentro, que faz toda a diferença. Então, eu acho que isso que é a grande diferença das organizações, é fazer com que esses líderes, eles puxem à frente e sejam exemplos para os seus liderados. E a liderança transformadora dentro do MEC, ela trabalha muito isso. É a liderança transformadora através do exemplo e da inspiração para as pessoas, de mostrar para elas que aquele ali é o caminho certo. A nossa missão é essa e nós vamos ir junto para essa missão. Os nossos valores são esses e nós vamos respeitar esses nossos valores. Tu entendeu qual que são os nossos valores? Os nossos valores são cooperação. Então, se a gente for fazer um trabalho voluntário, você faça também, porque você vai crescer como pessoa, você vai crescer como profissional e aqui dentro do ambiente de trabalho vai melhorar, porque você vai ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que é isso que precisa também um pouco mais, assim, talvez para as organizações, né? Isso é muito legal, né? A prática, né? E tu Sim. falou um pouquinho de trabalho voluntário, né, Isabel? Conta para nós, na prática, como isso tem relação com uma empresa ser de excelência e fazer trabalho voluntário. Na realidade, eu acho que o MEG ele traz isso, porque ele coloca, eu acho que assim, o que fecha os fundamentos, digamos assim, que é o que está, é o aprendizado organizacional e a inovação. E eu acho que o trabalho voluntário ele traz muito disso. Às vezes as pessoas acham assim que inovar e aprendizado organizacional é uma coisa muito difícil. Eu acho que não. Quando a gente faz trabalho voluntário, a gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional, e aí a gente começa a enxergar o mundo de outro jeito, e aí a gente começa a transformar a nossa empresa, e a gente começa a transformar a comunidade ao nosso redor. Peter Drucker já dizia assim, ó, que não existirão empresas saudáveis numa sociedade doente. Então, as organizações elas são responsáveis. E elas são responsáveis através dos seus empregados, dos seus colaboradores. Então, ela precisa incentivar esse trabalho voluntário dentro da sua organização. Para quê? Para melhorar o seu entorno, a sua comunidade, onde ela está inserida, entender qual é a necessidade daquela comunidade, porque a empresa cresce dentro, às vezes, da comunidade onde ela está inserida, e a comunidade não cresce, então ela precisa levar esse crescimento e essa evolução também. E o voluntariado tem muito disso, de você estar inserido lá dentro, de você ver as necessidades daquela comunidade para ajudar e construir uma comunidade em torno melhor. Às vezes a gente fica pensando assim, eu quero salvar o mundo. Às vezes eu dizia isso, né, Larissa? Mas hoje não, hoje eu vejo que a gente falava na brincadeira, né? Mas bem que eu queria ter uma varinha assim e poder ajudar e fazer a transformação, mas é de cada um de nós fazer o seu papel e de cada um fazer o voluntariado, seja onde for. Né? Nós, por exemplo, somos do Excelência e a gente é voluntária lá, entende? Eu acho que. E a gente vai levantar essa bandeira quantas vezes necessária for. Por quê? Porque a gente quer o bem de todos. Nós não queremos para mim, para a Larissa, o Leandro, o Giovanni, que também está aí, o Giovanni Gobi, a gente não quer para nós, a gente quer para as nossas empresas. E quando as empresas vão bem, a sociedade precisa ir bem também, e vice-versa. E E voluntariado é isso. é muito legal, né? Porque na prática a gente acaba vivenciando esse voluntariado, né? Então, às vezes as empresas, tá, mas eu preciso ter um projeto Não social precisa nem próprio. isso aqui, ó. Não, Nem dinheiro, às vezes não precisa. nem dinheiro. Então, eu costumo É. sempre perguntar, né, nesse diagnóstico que a gente falou, né, que é por onde começa o modelo, se tem algum estímulo ao voluntariado. Ah, não tem nada.
Aí a gente pergunta assim, tá, mas nenhum funcionário teu aqui é da PP da escola dos filhos, é da comunidade, do bairro, ninguém faz nada fora do horário de trabalho. Sim, E aí sim, sim. o empresário descobre que ele está cheio de voluntários Eu, é. na sua E o MEG empresa. Às vezes, oportuniza isso, a pessoa enxergar isso lá dentro, olhar para isso lá dentro e perceber isso. O Giovanni colocou uma coisa, o Leandro colocou uma coisa bem bacana aqui sobre voluntariado, eu vou achar aqui. Quem mais ganha com o trabalho voluntário é quem se doa, aprende e cresce como ser humano. Isso aí, Leandro. é, Muito bem. e aí é legal porque às vezes tem aquele empresário que ele é um pouquinho mais resistente com relação a isso. E aí a gente leva alguns estudos, né? Você falou sobre se desenvolver como pessoa, e tem estudos que mostram Uhum. o quanto a gente se Olha, eu tenho um autodesenvolve. monte de exemplo de pessoas que, durante todo esse tempo que eu tive lá na cooperativa, cresceram como pessoas, se tornaram líderes, hoje participam de vários movimentos, contribuem internamente lá na organização com melhorias, olham as coisas com outros olhos, sabe? Você amplia o leque da tua visão, isso que é muito bacana. E quando você vai fazer o trabalho voluntário, é como o Leandro falou, você ganha muito mais do que você dá, com É. certeza. Isabel, estamos quase indo para os finalmente, né? Meu Deus, passou tão rápido, tá tão gostoso. E eu Aham. sou suspeita, porque quando eu começo a falar do Meg, a gente perde as Sim, a gente se estribeiras. apaixona, é verdade. Tem mais alguma prática assim simples que tu lembra que a gente possa compartilhar com o pessoal para ir tornando o Meg Aham. mais acessível? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho da pesquisa de satisfação, indicadores, tratar as reclamações também, que o MEG também traz para dentro da organização, de ela olhar essas questões que muitas vezes ficam lá na gaveta também. Eu tenho uma reclamação de um cliente, e aí eu não tiro essa reclamação para ver essa reclamação e tentar achar uma solução para aquele cliente ou para aquele fornecedor. Então, eu acho que a gente poderia até explorar um pouquinho isso, Larissa. Não sei se tu tem algum exemplo. Eu tenho muitos, mas eu acho que tu também tem bastante, porque tu também está no dia a dia, trabalhando aí junto com as empresas. A gente tem muitos exemplos aqui para trazer, mas de repente a gente poderia trazer algum nessa questão da pesquisa de satisfação e como tratar essas reclamações que muitas vezes vêm, né? Eu acho essa uma das práticas mais ricas, né? Porque ela nos dá respostas que às vezes nenhuma ferramenta ou algum método vai nos dar, que é ouvir as partes interessadas, né? Então, a pesquisa de satisfação, tradicionalmente, ela é feita com o cliente. Mas nós, dentro do modelo, a gente orienta, faz com o cliente, faz com o colaborador, faz com a força de trabalho, né? E aí eu tenho um exemplo muito legal para trazer de pesquisa de satisfação interna que eu vivenciei, fazer com a equipe, com os colaboradores, uma empresa Uhum. pequena, 8 funcionários, mas quanta informação, quanta melhoria para a empresa foi implantado por perguntar para as pessoas, né? As pessoas não vão falar por conta própria, elas precisam ser estimuladas. E a pesquisa de satisfação, ela serve para isso, para ouvir, né? O que que tá bom, o que que não tá, e eu preciso tratar isso. Pode ser que venha uma Uhum. reclamação. Se eu engavetar essa reclamação, ela vai se repetir com outro cliente, e eu vou perder esses clientes. Sim. Então, quando eu Aham. trato, eu resolvo o problema para que ela não se repita, eu vou conquistando os meus clientes, né? Então, Uhum. E vai são ganhando duas, outros clientes também, isso é bem importante. são duas práticas que são fáceis de aplicar, não Uhum, requerem uhum. uma ferramenta, uma metodologia complexa, né? Cada um pode desenvolver no seu, na sua maturidade e que dá um resultado fantástico.
Verdade. Eu também queria falar um pouquinho do desenvolvimento sustentável, não sei quanto tempo a gente tem, que eu acho que também é uma ferramenta muito importante e ele vai trabalhar o tripé da sustentabilidade nos eixos econômico, social e ambiental, e são extremamente importantes para as organizações esse tripé da sustentabilidade. A empresa ela Temos precisa aqui, acho que equilibrar. Oi? temos aqui acho que uns 3 minutinhos, dá para a gente finalizar com essa prática. Sim, a empresa ela precisa equilibrar esse tripé da sustentabilidade. E como ter esse equilíbrio da sustentabilidade? Através de uma análise, né? Você vai fazer esse diagnóstico, você vai ver, de repente, assim, como que você está socialmente perante a tua comunidade, perante teus stakeholders, você vai ver como é que você está na questão ambiental, você vai ver como é que você está na questão econômica e vai trabalhar na busca desse desenvolvimento sustentável, que eu acho que assim é um gargalo bem grande nas organizações, e elas precisam enxergar isso. Eu não posso, volto a dizer, eu não posso enxergar só o meu umbigo, eu tenho que enxergar a sociedade como um todo. E a partir do momento que eu trabalho o MEG, eu consigo enxergar isso. Eu enxergo dentro da minha casa, enxergo fora da minha casa, que dentro da minha casa é a minha empresa e fora da minha empresa é a comunidade a qual eu estou inserida. Então, o desenvolvimento sustentável também é bem importante. Outra coisa que a gente não vai conseguir falar, porque a gente está sem tempo, é dos indicadores, que também são extremamente importantes. As práticas que a gente tem de sustentabilidade financeira, social e ambiental, a cadeia de valor também, que é outra ferramenta e outra coisa que a gente poderia estar aí explorando se a gente tivesse mais tempo. Mais tempo, né? Mas eu acho que fica um convite, então, para o pessoal que está nos acompanhando, e acesse Entrar nos... o site do Excelência FC, tem um material falando sobre o MEG lá, sobre todas as práticas. Algumas nós conseguimos falar, né, Isabel? Outras não. Sim, demos uma pinceladinha. Nós fizemos aqui uma Nutella. Agora eles vão pegar mais lá nos materiais de comunicação do Excelência SC. Eu e a Larissa também, que somos representantes do Excelência aqui, o Giovanni ali, nosso colega, nosso VP aqui de São Miguel também pode ajudar. A gente está à disposição para ajudar e fazer essa busca de excelência para todas as organizações do nosso oeste, extremo oeste e toda a nossa Santa Catarina. É isso aí. Acho que a gente pode ir encerrando, então, deixando para o pessoal aí o convite para conhecer um pouquinho mais, né, Isabel? E nos colocamos à disposição aí, caso tenha dúvidas, questionamentos, o Excelência C fica à disposição. Tem a equipe de Excelência também lá em Florianópolis. O nosso presidente, o Leandro, que também sempre que é convidado para fazer uma palestra, seja empresa, seja numa associação comercial, numa instituição, num sindicato, ele vai. Eu acho que assim, todo mundo, toda a diretoria do Excelência é engajada com esse movimento para que a gente torne o nosso estado cada vez melhor. E agradecer, né, Larissa? É muito legal. Oi, Isabel. Pode falar. É muito legal porque é o próprio Excelência praticando os fundamentos, né? O voluntariado, o conhecimento, a comunicação, né? O benchmarking, né? Ver o que as outras empresas estão fazendo. A gente tem muitas propostas dentro da Excelência para ajudar e fomentar esse movimento da excelência em todo o estado. Tem várias propostas e várias ferramentas. É isso aí, então. Vamos agradecendo o pessoal que nos acompanhou, que vai nos ouvir e compartilhar conosco. E é isso aí, uma boa semana para você, Isabel, a todos os que nos ouviram. Também, né, Larissa, quero te desejar assim, uma boa semana e uma semana que vem bem deliciosa aí com o Vitor Hugo no teu colo, que, como eu já falei no início, que ele te traga muita alegria, que ele venha com muita saúde e que a gente continue juntas nesse movimento e junto com as pessoas que estão nos ouvindo, a trabalhar a excelência em todos os nossos espaços, nas nossas casas,
nos nossos bairros e nas nossas cidades. Eu acho que é isso que a gente quer. Então, muito obrigada a todos e obrigada a você pelo convite de estar Obrigada, aqui Isabel. contigo. Obrigada pelos desejos aí. Semana que vem, rotina nova, nos adaptando, mas o Meg continua. Isso aí. Uhum. Boa noite. Boa noite. Até mais.